Fala pessoal, segue o vídeo no assunto distância entre ponto e reta. O nosso objetivo é determinar a distância entre ponto e reta. Então vamos lá. Vamos supor que isso aqui é uma rodovia. A distância desse ponto, vamos supor que isso aqui é um terreno, aqui é a sede desse terreno, vamos supor que isso aqui é uma sede de uma fazenda. A distância dessa sede até essa rodovia, a menor distância possível, é uma linha reta que une esse ponto a essa rodovia, formando 90 graus. E não você pegar isso aqui, deixa eu fazer uma estradinha aqui que liga até a rodovia e cheio de curvas. Não, a menor distância entre dois pontos é sempre uma linha reta, formando 90 graus. Então, olha só, vamos supor aqui que esse ponto ele tem coordenadas aqui 2 e 5. E essa reta aqui, ela seja uma reta de equação 3x mais 4y menos 2 igual a 0. Pronto. Então, se eu quero calcular a distância desse ponto para essa reta, a formulinha que eu vou utilizar é a distância de ponto para a reta, que é o seguinte, é o módulo de AXP mais BYP mais C dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. A maioria dos vestibulares, eles colocam isso aqui no caderno de provas, essa fórmula, até porque ela é um tanto complexa para a obtenção dela. Mas fica aqui o recado, viu pessoal? Dá uma estudada, resolve questões envolvendo distância entre ponto e reta. Então, para o cálculo da distância entre ponto e reta, eu utilizarei essa fórmula. Então, olha só, quem são essas letrinhas, essas incógnitas? Como que fica isso? O A aqui, o B e o C são os coeficientes da reta aqui na ordem XY, na forma geral. Então, aqui é A, aqui é o B e aqui é o C. É mais C, mas como ele é negativo, vai ficar menos 2 lá, né? O ponto que foi dado aqui, ele tem coordenadas o quê? XY. Então, a gente vai substituir aqui. Então, como que ficaria essa distância aí, ponto e reta? Ficaria assim, Isso aqui é módulo, tá? Porque não existe distância negativa. Se você achar um valor negativo aqui, tira ele positivo. Então, o A é 3, vai ficar 3. Esse carinha aqui, vezes o X lá, que é 2. É o X do ponto, tá? Esse é o X do ponto, XP, Nem precisava desse P aqui, na verdade, tá? Se nem quiser colocar aí, tudo bem. AX mais BY mais C, mais o B, que é o mais 4, vai ficar aqui o mais 4, vezes o Y do P, que é do ponto, né? No caso, o P aqui é o ponto A, que é 5 vezes 5, mais C. O meu mais C aqui é o menos 2, então mais aqui da fórmula, com menos vai ficar menos. Fecha aqui, né? Raiz de A ao quadrado, mais B ao quadrado. O A aqui, vale 3, ok? E o B vale 4, então vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, distância ponto reta vai ficar 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 5 dá 20, menos 2, raiz de 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16. Distância ponto reta, 6 mais 20, 26, menos 2 dá 24. Está aqui, sobre 9 mais 16 dá raiz de 25. Então, distância ponto reta, 24 aqui no módulo, sobre a raiz de 25, que é 5. Deu 24 quintos? Distância ponto reta, 24 quintos. Unidades de comprimento. É a distância desse ponto aqui, do nosso exemplo, para essa tal reta aqui de equação que nós escrevemos aqui. Ou se você quiser dividir distância ponto reta, como é divisão por 5, eu já dei aquele macete para vocês, é só dobrar esse número e coloca uma vírgula, dá 4,8 aqui, unidades de comprimento, ok? Pessoal, aqui esse outro exemplo, né, na verdade temos dois exemplos. O 1 diz o seguinte: obtenha a altura do triângulo ABC de vértices A, B e C relativa ao lado AB. Bom, então nós temos um triângulo e ele fala para obter essa altura aqui, pessoal. Essa altura, né, quando fala que é altura, sempre as alturas elas ligam um vértice ao lado que se opõe, formando 90 graus aqui, tá bom? Então, essa aqui é uma das alturas, é o que é para a gente calcular. Ele fala relativo ao lado AB, então, eu tenho o vértice A e o vértice B aqui, e aqui é o vértice C, obviamente. Então, o que que acontece? Aqui é o C. Eu preciso saber quem é C, e eu sei que as coordenadas é 3 e 6, está aqui no enunciado, e, através da geometria analítica, calcular essa distância para esse lado AB. Então, eu vou pensar na reta que passa nos pontos A e B. Então, nós temos uma reta que passa bem aqui. Vamos supor que seja uma reta R, né? Parte dessa reta, o segmento AB, é um dos lados desse triângulo. Então, se eu calcular a distância de C para essa reta R, que tem esse lado
AB, que é o lado do triângulo, eu vou saber quem é H, quem é essa altura. Entendeu o raciocínio? Então, eu preciso calcular, descobrir quem é essa reta que passa pelos pontos A e B, tá? Que é o pedacinho aqui, ó, do segmento AB que está nessa reta que eu chamei de reta R aqui. Então, a gente vai primeiro descobrir quem é essa reta R. Esse é o raciocínio. Então, a reta R vai ficar assim, eu pego um ponto genérico, x, y, e pego aqui as coordenadas de A, que é 1 e 2, as coordenadas de B, 4 e 3, e aqui repito x, y, né? Sempre a primeira coluna repete aqui. O determinante aqui é 0. Esse sentido é positivo, aqui é o sentido negativo. Então, x vezes 2 que dá 2x, 1 vezes 3 que dá mais 3, e 4 vezes y que dá 4y. Agora, esse sentido negativo, 1 vezes y dá menos 1y, 4 vezes 2 fica menos 8, x vezes 3 que dá menos 3x igual a 0. Eu vou juntar aqui os termos semelhantes. 2x menos 3x, eu tenho 2 devendo 3, fica menos 1x. 4y menos 1 vai ficar 3y. E eu tenho esse 3 aqui, né? Esse aqui é um 3, com menos 8, está devendo 8, paga 3, fica menos 5, igual a 0. Se quiser multiplicar aqui por menos 1, para eliminar, né, essa quantidade de menos aqui, né, esse excesso, aqui menos 1x, aqui menos 5, pode ser, mas pode usar essa reta também, não tem problema, é a mesma coisa. Então, trocando os sinais, vai ficar x menos 3y mais 5 igual a 0, né? Aqui era menos, passou a ser mais, aqui era mais, passou a ser menos, aqui é menos, né? Passou a ser mais 5. Bom, então nós temos a reta que passa aqui, nesses dois pontos A e B, né? Lembrando que A e B é o lado desse triângulo. E essa altura relativa ao lado AB, eu precisei dessa reta que passa aqui. Calculamos. Então, a reta, chamei de reta R, ela ficou x menos 3y mais 5 igual a 0. Eu quero calcular a distância dessa reta para o ponto C. E o ponto C tem coordenadas 3 e 6. Então, agora a gente vai utilizar a nossa formulinha, que diz o seguinte: distância ponto reta, dpr, igual ao módulo. Então, o A e B, lembrando, o A é o carinha colado aqui no X, o B é o carinha colado aqui no Y. Esse aqui é o C. Então, vai ficar 1, né? Já vou utilizar aqui, ó, de forma direta por causa do espaço. Então, vai ficar 1 vezes o X e o Y é as coordenadas do ponto aqui. São as coordenadas X e Y do ponto dado, né? Que é o vértice C. Então, vai ficar 1 vezes 3 menos, tudo bem que aqui é mais, né? Mais B, mas o nosso B aqui, ó, é negativo, é o menos 3, é o coeficiente de y. Então, vai ficar menos 3 vezes o y, que é 6, mais o c, que é 5. Tudo isso sobre a raiz de a ao quadrado e b ao quadrado, que no caso vai ficar 1 ao quadrado, né? O nosso a é o carinha colado no x, mais o b ao quadrado, como o b é negativo, né? É menos 3, eu vou colocar entre parênteses. Como tem potência, né? Vai ficar entre parênteses, menos 3 ao quadrado. Então, distância ponto reta igual módulo, 1 vezes 3 é 3, menos 3 vezes 6 dá menos 18, mais 5. E a raiz de 1 ao quadrado eu deixei fora do parêntese por ser positivo. Então, vai ficar 1. E menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, dá mais 9, né? E o mais aqui continua mais 9. Toda potência de expoente para o resultado é positivo. Então, distância ponto reta, já que calculando a distância de C para a reta, eu tenho a altura do triângulo. Esse é o nosso raciocínio. dpr igual módulo. Olha só, pessoal, se eu pegar esse 3 aqui, ó, mais 5, dá 8, né? Positivo. 8 menos 18, tá devendo 18, paga 8, fica menos 10. Sobre, agora, 1 mais 9 dá raiz de 10. Então, eu tenho distância ponto reta igual a menos 10. Esse menos 10 sai do módulo 10 positivo. A raiz de 10, né, vai ficar a raiz de 10 aqui no denominador. A gente vai ter que racionalizar. Então, racionalizando, eu vou repetir aqui na frente a raiz de 10 e a raiz de 10 aqui também. Ó. Então, vai ficar distância ponto reta, 10 vezes raiz de 10 é 10, raiz de 10, sobre raiz de 10 vezes raiz de 10 é 10 fora da raiz, né? 10 vezes 10 dá raiz de 100, raiz de 100 é 10. Então, a gente pode cortar, né, esse 10 aqui, né? Na verdade, a gente está dividindo, 10 dividido por 10 dá 1, 1 vezes raiz de 10 dá 1 raiz de 10. Então, a distância ponto reta é raiz de 10 unidades de comprimento, tá? Pode deixar na raiz, já que não tem raiz exata, né? Seria 3, alguma coisa aproximadamente, porém pode deixar assim mesmo. Portanto, pessoal, a altura relativa ao lado AB, ela é raiz de 10
unidades de comprimento, ok? O número 2 fala assim: obtenha a distância entre as retas R e S, sabendo que R é paralelo a S, tá? As duas barras aqui indicam paralelismo. Então, pessoal, como a gente viu nas aulas anteriores, o coeficiente angular, né, a declividade é a mesma das duas retas e elas são paralelas, tá bom? Então, qual é a sacada aqui? Não precisa nada de decorar a fórmula, eu vou explicar nesse espaço aqui acima para vocês entenderem. Olha só, eu tenho aqui a reta R e a reta S. Então, aqui é R e aqui é S, elas são paralelas. Então, se eu pegar aqui a menor distância de um ponto da R para S, né, tem que ser um segmento de reta, né, um pedaço aqui que indica essa distância, formando 90 graus aqui, né, 90 graus aqui, óbvio, a menor distância entre dois pontos é sempre uma reta, né, e de forma perpendicular. Eu peguei um ponto aqui, eu vou até o encontro da outra reta, né, se fosse de S para R também, entendendo que essa intersecção forma 90 graus. Então, qual é o raciocínio? Eu imagino um ponto na reta R ou na reta S. Vamos supor que eu imagino um ponto aqui. Pronto, eu quero saber quem que é o X e quem que é o Y de um ponto que pertence à reta S. E calculo a distância desse ponto para a reta R. Ou seja, eu vou utilizar o raciocínio de distância entre ponto e reta para saber a distância de duas retas. Então, você que escolhe qual das retas você quer trabalhar. Aí você vai ser estratégico para trabalhar sempre com números inteiros. Assim, ó, vamos supor que eu escolha a reta S. Pronto. Então, eu tenho aqui, ó, 2x menos y menos 2 igual a zero. Escolhi a reta S sabendo que nessa reta, né, nas retas, nós temos infinitos pontos. Então, eu penso qualquer valor para x e descubro um y, tá? Qualquer valor para y, descubro um x também. Aí eu vou usar a estratégia inteligente. Eu vou pensar aqui, para x sendo zero, por exemplo. Que olha só, se eu jogar zero aqui, esse menos 2 passa para lá, né? Jogando zero aqui, 2 vezes 0 é zerou. Eu vou descobrir um valor bem tranquilo para y, né? Bem sem problema algum. Enquanto que se você pega uma das retas que de repente aparece um carinha colado no y aqui e tal, e chuta um valor para x ou para y, vice-versa, você pode descobrir uma fração, né, para outra incógnita. Então fique atento quanto a isso. Então, para x igual a zero, você pode chutar qualquer valor. Eu aconselho, desde já, escolha valores sempre pequenos, tá? 0, 1, 2 no máximo, para você descobrir a outra coordenada, tá bom? Então, no caso aqui, eu chutei uma abscissa e vou descobrir a ordenada. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes o zero, já que eu chutei x sendo zero, né? Eu vou descobrir quem seria y nesse caso do x sendo zero. 2 vezes 0 é zero. Então, eu tenho menos y, que é igual... O menos 2 passa para lá, né? Vai passar positivo. Aí eu quero tirar o menos 1 daqui, eu vou multiplicar aqui por menos 1. Então, y, olha só, menos vezes menos dá mais, e mais aqui vezes menos fica menos. Beleza, portanto, o ponto, né? Já que eu escolhi a reta S, o ponto que eu encontrei, sendo x com o valor 0, o y obrigatoriamente é menos 2. Ok? É fácil de ver isso, né? Basta jogar aqui menos 2, aí menos com menos dá mais. Fica 2 menos 2 para zerar. Tem que zerar a situação. Bom, então eu tenho esse ponto, calculo a distância desse ponto que está na reta S para a reta R agora. Então, o meu foco agora é a reta R. Então, aqui vai ficar assim, ó. Já que eu escolhi a S, então aqui é o A na R. O carinha colado aqui no Y é o B, né? É o menos 1. Vou até colocar esse 1 aqui. E aqui é o C. Ó. E o ponto, nosso ponto XY, é o 0 e menos 2. Então, calcula a distância desse ponto para essa reta R. Então, vai ficar dpr, distância ponto reta, a formulinha, né, ax mais by mais c, dividido pela raiz de a ao quadrado, mais b ao quadrado, tudo no módulo. Então, o nosso ABC está aqui, ó, da reta R. Então, vai ficar A vezes o x nosso, que é 0, menos o b, né? No caso seria mais b, mas aqui é negativo, vai ficar menos o 1, nosso b é menos 1, vezes o y, que é menos 2, mais o c, que é 8, sobre a raiz de a ao quadrado, no caso vai ficar 2 ao quadrado, mais o b ao quadrado, no caso é o 1, menos 1 ao quadrado, no módulo. Então, dpr, distância ponto reta. Pessoal, 2 vezes 0, né? Cancela. Aí eu tenho aqui, ó, tudo que é vezes 0 é 0, né? Menos 1 vezes menos 2, menos vezes menos dá mais, 1 vezes 2, que dá 2 positivo. Mais 8 no módulo, raiz de 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado dá mais 1, então vai ficar, e esse mais aqui, né? Vai ficar mais 1. Então, dpr é igual módulo, 2 mais 8, fica 10 aqui,
E 4 mais 1, raiz de 5. Então, continuando bem aqui, ó, então a nossa distância ponto reta vai ficar, saindo aqui do módulo, né, fica 10 sobre a raiz de 5. A gente vai ter que novamente racionalizar isso aqui, né? Não pode ficar essa raiz aqui. Então, vai ficar raiz de 5 aqui e raiz de 5 aqui. Então, distância ponto reta, 10 vezes raiz de 5, fica 10 raiz de 5. E raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5 fora da raiz, né? Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Então, distância ponto reta igual 10 dividido aqui por 5, ó, já que aqui em cima é um produto, né, que está colado, é vezes, eu posso dividir. 10 dividido por 5 fica 2 raiz de 5 unidades de comprimento. Ok, pessoal? Portanto, né, não vou colocar aqui, né, a gente está um pouco sem espaço, as distâncias entre RS é de 2 raiz de 5 unidades de comprimento. Né? Para ser mais exato, seria aí a raiz de 5, 2, alguma coisa, vezes 2, mas não precisa, pode deixar assim mesmo. Então, tá aí esses dois exemplos, mais o primeiro que eu resolvi, né, utilizando essa formulinha. Como eu falei no início, fica tranquilo, é bastante complexa a demonstração, geralmente ela aparece nos cadernos de provas, mas fique atento, né, é bom guardar, bom memorizar, ok? Estratégia do cálculo da distância entre as duas retas é você pega uma delas, igual a gente fez aqui no exemplo 2, chuta um valor para x e encontra y. Sugestão, use sempre valores pequenos, tá bom? Próxima tela são as atividades. Tá aqui atividade 1, 2 e 3 para vocês resolverem. Valeu? Então, até a próxima.